Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando sua opinião, seu comentário, pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno. Deixa eu te perguntar, tá mais tranquilo aí? Coração tá em paz com o nosso treinador Maurício Barbieri? Cara, sabe por que eu tô te perguntando isso? Vi aqui alguns comentários nos meus dois vídeos que eu desabafei aí pedindo a demissão do Maurício Barbieri. A galera comentou aqui, Thiago, tem que cobrar primeiro o Paulo Brax, gastou 100 milhões aí, e o elenco do Vasco tem vários problemas, né? Cheio de carências aí, falta opções para o Maurício Barbieri, como um camisa 10, para organizar melhor aí, comandar o nosso ataque. Quero saber a opinião de vocês nesse sentido, cara. Por que será que a gente tem que cobrar também Paulo Brax? Vocês viram aí as últimas informações fora de campo que aconteceu aí com a SAF do Vasco? Atraso em pagamentos de jogadores, Corinthians e São Paulo, o Vasco atrasando aí dívidas civis e também trabalhistas. Tem a questão também desses empréstimos aí que o Vasco pegou a uns juros de 22,40% ao ano. Salgado, aonde você foi amarrar o nosso burro, hein, família vascaína? É complicado, cara. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso. E claro, falar de futebol, que é o que a gente ama, falar do nosso Vascão e do trabalho aí do Maurício Barbieri. Para isso, eu quero trazer aqui hoje, o Caio Ribeiro comentou um pouco aí sobre as carências do Vasco, tanto no setor ali da cabeça de área, né? Ele citou o Andrei Santos por ser um jovem jogador e agora o Vasco vai sentir a falta desse atleta aí. Quem vai ser colocado no lugar de Andrei Santos? Pegando um gancho aí do Paulo Brax, não montou o elenco direito, agora quem tem? Barros, Galaça, Carabarral. Quero trazer aqui também o grande Dé Aranha, que pediu a saída do Alex Teixeira do time. Eu também quero debater isso aqui com vocês, família vascaína. Eu vou começar com o jogador Andrei Santos, cara. Como teve vascaíno que comemorou aí a volta do Andrei Santos ao Vasco, né, nesse empréstimo aí que o Paulo Brax conseguiu, muito vascaíno batendo o pé, não pode deixar ele ir para o Palmeiras, cara. Lembro muito bem que fui criticado aqui por pontuar o seguinte: se o Andrei ficar até o final do ano, beleza, fecha agora, irmão, fecha agora. Agora, se for da maneira que o Chelsea está exigindo, não vale a pena. Não vale a pena. Eu lembro que eu vi na televisão alguns discursos boleiro, por mais que eu goste do Pedrinho, né, que é um grande comentarista, eu vi o Roger também falar o seguinte: cara, se for para contar com o Andrei Santos por um jogo, 2 jogos, já tá valendo, já é interessante. E pelo amor de Deus, né, cara, não é isso que a gente pode aceitar de forma nenhuma. A gente viu o Andrei Santos não conseguir produzir dentro de campo. Uns podem colocar que é a questão dele estar pensando muito nesse Mundial, lá no Chelsea. Outros colocam também que é a questão do esquema tático, que não valoriza o Andrei Santos. E eu vou colocar esse ponto aqui do Caio Ribeiro, porque diversas vezes vocês estão de prova, eu falei sobre isso. Siga só. Disputa pela primeira vez uma Série A no profissional, o nível de enfrentamento é muito maior. Então você precisa de um tempo, como qualquer menino talentoso como o Andrei, mais jovem ainda, para entender o ritmo do jogo, os espaços que aparecem dentro de campo. Losetti trouxe uma informação que eu acho importantíssima. Qual é o melhor Andrei? Eu acho que é como segundo homem de meio de campo, com essa liberdade para pisar na área. No jogo contra o Bahia, por exemplo, que ele abriu mão do Rodrigo e trouxe o Andrei para a cabeça da área, ele já faz uma função mais operária ali, né? Ele já distribui o jogo, mas já não tem a mesma liberdade para chegar lá na frente. Então é natural que ele apareça menos no jogo, que ele tenha funções muito mais defensivas do que encostando nos homens de frente. Eu acho que a gente tem que analisar tudo dentro de um contexto. E acho sim que essa oscilação é natural para um menino tão jovem, mas extremamente talentoso como ele é. Tá aí, eu concordo plenamente, e como o Caio Ribeiro falou, né, é um jogador acima da média, mas é um jovem jogador. Então leva um tempo realmente para você se adaptar à Série A, um nível muito maior, e tenho certeza que se o Andrei permanecesse no Vasco até o final do ano, ele ia entregar rendimento. Na minha visão, sem sombra de dúvida, porque ele tem muito potencial. Vai jogar de novo contra o Galo, vai jogar de novo contra o Palmeiras, os clássicos, o cara ia se adaptar. Craque, é bom de bola demais. Andrei vai chegar, se Deus quiser, vai disputar a Copa do Mundo, tem muito talento, mas foi um planejamento errado.
Garoto não rendeu, né? Agradeço demais tudo que ele fez pela gente, principalmente no ano passado, mas foi um planejamento burro. E agora eu te pergunto, família vascaína, contra o Santos, o que a gente vai fazer? Será que Maurício Barbieri vai manter o mesmo sistema tático, com 3 volantes, com esses 3 atacantes, sem tentar variação alguma, insistindo no que não tá dando certo? Ou será que a saída do Andrei e a entrada do Galaça, ou a entrada do Barros, eu nem vou citar aqui o Carabarral, porque ele não pode jogar, né? O Santos, uma questão contratual. Não acredito que ele vai ser ofensivo ao ponto de colocar o Orediano. Então, é Galaça ou Barros. Qual é a sua preferência? Vamos seguir aqui o nosso vídeo e trazer o De Aranha, né, que falou ali de algumas carências do Vasco, mas segundo ele, ó, o Barbieri tem que mudar urgente. Não dá para jogar Alex Teixeira e Pedro Raul. Vamos lá. Que é menino, é um garoto que tem que aprender muito, mas ainda é um jogador muito limitado para ser titular no time do Vasco. É o menino Rodrigo. Ele se apavora, ele tem dificuldade no passe, não dá segurança no melhor setor que o Vasco tem na equipe, que é o setor defensivo. Há vários jogadores de qualidade na equipe. Mas por que o Alex Teixeira não pode jogar junto com o Pedro Raul? Mais enfiado. Alguma velocidade tem nos dois, até o Alex Teixeira tem um pouquinho mais. Mas olha, para você ter o Alex Teixeira e o Pedro Raul juntos, você sobrecarrega quem? O setor de meio do campo. Quem é que paga o pato para que eles possam não marcar ninguém? Não é Marquinhos, é o PEC. Aí o PEC aguenta até os 20 minutos do segundo tempo, porque humanamente é impossível. Pelo que ele faz. Pelo que ele faz. E cadê a criatividade do meio campo? Quem é que segura uma bola? O Andrei vivendo um mau momento, o Jair até tenta, o Rodrigo é limitado, não aparece. Como é que a bola vai chegar pro Alex Teixeira e pro Pedro Raul? Como? Hoje, por exemplo, não chegou uma bola sequer. Aliás, chegou no início do jogo. Sim. Em 2 minutinhos, o Pedro Raul poderia ter marcado o gol. Aí estava impedido. Mas não interessa. Foi uma boa jogada bem tramada. Foi a única. No mais, ele passou o tempo todo olhando a bola. Por quê? Não existe qualidade no time do Vasco. Algumas coisas ficam claras. O Figueiredo tem que entrar nesse time. Ele numa beirada, o Peck na outra, o menino Eric Marcos também. Tem que ser opção. E o Orediano. São jogadores de beirada e tirar o Alex Teixeira do time. Não é para tirar o Pedro Raul, não. Se a bola chegar no Pedro Raul, ele vai marcar o gol. E o Alex Teixeira, eu tenho certeza absoluta que o Marquinhos concorda comigo. Outro profundo conhecedor de Vasco. O Alex Teixeira é para substituir o Pedro Raul. Tá aí. Antes de eu deixar aqui a minha opinião, quero trazer também aqui o Caio Ribeiro e mais um jornalista que eu não me recordo o nome, que estava comentando hoje lá no Seleção Sport TV, falando sobre as carências do Vasco, né? E o Caio citou a falta que faz um jogador com as características do Nenê. O outro jornalista falou também que o Vasco não tem aquele jogador para jogar entre linhas, entre o meio-campo e o sistema defensivo e os zagueiros, e eu concordo plenamente. Por que eu quero trazer mais essa opinião? Porque bate com aquela de muito torcedor, que assim, antes de cobrar o Maurício Barbieri, tem que cobrar o Paulo Brax, porque montou um elenco cheio de limitações, cheio de carências. Vamos ver essa opinião. Siga só. A questão que você falou, o Vasco, falta gente para receber bola entre linha no Vasco. O Vasco tem muita gente que gosta de vir de trás, vendo o jogo de frente, e pouca gente que espeta para trabalhar em espaço curto entre meio campo e defesa do adversário. E aí, às vezes, o passe para o Pedro Raul, que faz essa parede e não chega ninguém. Tá todo mundo muito longe, porque esses jogadores até fisicamente não têm essa característica. O Alex Teixeira poderia fazer, trazendo, sei lá, jogando com o Figueiredo numa ponta, mas enfim. E você tem poucas opções de ponta e alguns jogadores que jogam mais na área, como o Figueiredo, também tem que fazer a ponta, enfim, de fato, acho que também tem uma carência de... O Vasco vai contratar na janela de meio do ano, isso é certo. Vai precisar Falta um jogador com a característica do Nenê. Sim. Né? Esse cara que trabalha, porque quando você trabalha pelos lados do campo é velocidade. Você tem 40, 50, 60 metros para atacar o espaço. E aí você tem um confronto contra um marcador. Quando você joga por dentro, muitas vezes você recebe essa bola de costas e ali tem muita gente povoando aquela região. Então você tem 2 volantes, você tem um zagueiro, então é mais difícil de você trabalhar. Nesse elenco do Vasco falta um jogador com essa característica. Tá aí, família vascaína, concorda com o De Aranha, com o Caio Ribeiro, né? De Aranha citou aí que não pode jogar Alex Teixeira e Pedro Raul juntos, né? O Caio, a falta que o meio armador tá fazendo para esse time. E, cara, basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte, se você pegar meus vídeos aí, algumas semanas atrás, eu pontuei aqui o seguinte, cara, o Barbieri ele nunca teve problema, nunca lá no RB Bragantino, de atacar, de fazer gols, de ser criativo. Nunca. E pontuei o seguinte, tanto na temporada dele de 2021, que ele tinha o Claudinho, craque de bola, jogou muita bola com ele,
E em 2022 ele tinha o Johan. Você pode citar assim, Thiago, não é lá essas coisas, mas tem essa característica de jogar entre linhas, de encostar no atacante, encostar no ponta, ser um elemento surpresa dentro da área, bater, né, de fora da área também, que é uma característica que o Vasco não tem dos seus jogadores, você vê pouco chute de fora da área. Então eu entendo que o Vasco tem sérias carências. E jogadores que, como o De Aranha citou, por característica, por não ter tanta velocidade como o Teixeira e Pedro Raul, talvez não pudessem jogar junto. Mas esse é o meu ponto. Esse é o grande ponto que eu acho do Maurício Barbieri, né? Eu sempre estou pontuando aqui, o Vasco tem limitações, o Vasco tem carências, mas o que eu estou cobrando do Maurício Barbieri é simples. Ele morreu com a ideia dele, de Andrei, Jair, né, e Rodrigo, Alex Teixeira, Peck e Pedro Raul. Você não vê nenhuma outra movimentação, até tática, né? O De Aranha falou que não pode jogar o Alex Teixeira junto. Sei lá, uma movimentação tática, né? Uma função diferente, talvez, pro Alex Teixeira. Você fala assim, Andrei, você vai segurar aqui um pouco mais, você vai ajudar o Piton a cobrir aqui os avanços do lateral, ao ponta, e eu vou liberar mais o Alex Teixeira, né? Tipo um Arias faz lá no Fluminense, né? Ora tá na esquerda, ora tá na direita, o Alex Teixeira encostando um pouco mais com o Pedro Raul, encostando aqui com o Peck, fazer uma tabela, alguma coisa diferente, alguma movimentação, né? E aí eu pego também a questão do Orediano. Você vê o Maurício Barbieri o tempo todo falando que o Orediano gosta de jogar pelo lado esquerdo, só que ele não tem a condição física para fazer o que o Peck faz, né? Correr atrás de lateral e ajudar o Pumita. Mas, cara, você olha pro elenco do Vasco, é o jogador mais talentoso ali da frente, que pode tentar um drible, uma jogada individual, uma tabela com o Pedro Raul, um cruzamento, porque ele dribla e cruza, ou acha os espaços como achou nesse jogo contra o Curitiba. E, cara, não tô dizendo aqui que colocar o Orediano vai resolver todos os nossos problemas. A minha questão é tentar alguma coisa diferente. E aí você não pode mudar o sistema, a sua ideia de jogo, para privilegiar uma característica do Orediano, dar mais liberdade lá para ele na frente, encostar com o Pedro Raul e outros jogadores para equilibrar o time, para fazer essa função, já que o Orediano não faz, marcar para ele, claro, ele fazer a recomposição, mas outros jogadores para ajudar nesse sentido. Eu tô cobrando do Maurício repertório. A gente sabe que o Vasco tem limitações, a gente sabe que o Vasco tem carências, né? Como um volante mais experiente, como um camisa 10 que precisa ser urgente, um atacante de lado de campo mais pesado, de mais qualidade. Claro que o Vasco necessita, gente. Eu não vou ser aqui ridículo de falar que o Vasco tá bom, o elenco tá... Só que esse atual elenco do Vasco, eu acho que permite o Barbieri, jogar melhor, outra, se a ideia dele de jogo não está funcionando, tentar outras variações. Esse é o grande ponto que eu peço a demissão do Maurício Barbieri, porque ele pega uma ideia, agarrou essa ideia e tá morrendo com essa ideia e tá levando o Vasco pro buraco. E aqui, claro, não estou dizendo que tentando outras variações o Vasco vai caminhar, vai voar, vamos brigar por Libertadores. Não, eu só tô pedindo pra tentar, pra gente ver se vai funcionar, se o Vasco vai jogar melhor, se o Vasco vai conseguir resultados mais interessantes, principalmente jogando contra times como Bahia e Curitiba, onde a gente tem que ganhar. Vamos ser sinceros, a gente tem que ganhar do Bahia, a gente tem que ganhar do Curitiba, família vascaína. Mas, como eu disse, muita gente me cobrando a questão do Paulo Brax. Vou até botar aqui um comentário de um inscrito. Meu amigo Geraldo, saudações vascaínas, ele disse o seguinte, ninguém cobra do Brax também. Um time que investe mais de 100 milhões em contratações e ainda fica com um time limitado. O Barbieri é fraco? Sim, mas as contratações são pífias. E aí, você concorda aqui com o meu amigo Geraldo? Obrigado pela participação, galera toda aqui comenta aqui no Vasco em Família. Mas será, família vascaína, que a gente pode cobrar realmente aí o profissional do futebol, Paulo Brax? Porque, cara, aonde o Salgado foi amarrar o nosso burro? Claro que a gente tem que esperar explicações, né, do CEO flamenguista Luiz Melo, mas as últimas notícias que saíram aí são bem desagradáveis, para não dizer outra coisa. Claro, cara, que você me conhece aqui mais tempo, você sabe, cara, eu não acreditei em discurso nenhum de Salgado e Osório, e eu não sei como tem vascaíno que consegue acreditar nesses caras, irmão. Que em discurso de Josh, cara, os canais prestam também um serviço para os vascaínos, os bons canais. E eu cansei de ver em canais trazendo profissionais falando sobre a SAF e dizendo basicamente o seguinte, gente, a matemática de fazer time campeão e gerar lucro, ela não é simples. Ela não é simples. E eu peguei isso, botei na minha cabeça, sabendo quem tá vendendo o Vasco, né, que é o Osório e Salgado, tudo isso, mano,
Eu não criei expectativa nenhuma, eu criei a preocupação. Só que eu escolhi focar mais no campo, porque a gente tem que esperar um fato concreto acontecer, que é a próxima eleição, torcer muito para entrar um candidato da oposição e rever todos esses contratos. Porque uma das falas aí do seu Osório é que a 777 tinha dinheiro pra caraca, tem até a musiquinha aí, né? Urubu, otário, a 77 tem dinheiro pra caramba, não é isso? Para não falar aqui um palavrão. E aí a gente vê notícias como essa, né? Atraso de pagamento aí dos jogadores, da compra de jogadores, Léo e Piton ao Corinthians e São Paulo. A gente vê o Vasco atrasando aí dívidas também cíveis e trabalhistas, né? Aí tem que pagar aí em 48 horas, senão vai dar uma merda do... Tem essa questão também aí dos empréstimos. Pegou um empréstimo no Banco BMG e também num banco alemão, com juro altíssimo. Então, será que a gente deve cobrar realmente o Paulo Brax? Só para finalizar o vídeo, eu não sei se vocês se recordam, mas a informação era que o diretor de futebol, a primeira opção foi o Rodrigo Caetano. Né? Quando a gente fala de diretor de futebol, né, ou executivo de futebol, a gente lembra logo de Rodrigo Caetano e Alexandre Matos. Então, a primeira opção foi do Rodrigo Caetano. E me parece, né, pelo que eu lembro, vocês podem até me corrigir, que o Rodrigo Caetano recusou porque ele não ia ter autonomia no futebol, né? Pode ser aí um caso parecido com o que foi o Sacha da vida, onde parece que o Barbieri e o Abel avaliaram como positivo, né, a questão técnica. Paulo Brax deixou a negociação engatilhada e a 77 vetou. E aí, eu não tô dizendo, mas tem que vetar mesmo o Sacha, não. Você tem que entender a dinâmica aí da questão profissional, né? Será que o Paulo Brax realmente fez as contratações que ele quis? Teve autonomia? A culpa é somente dele? Ou ele teve que entrar aí preenchendo todos os requisitos que cabe também a 777? É um bom questionamento a se fazer. Não estou defendendo aqui o Paulo Brax de forma nenhuma, mas família vascaína, para mim, o culpado disso tudo se chama Jorge Salgado. Jorge Salgado, a cobrança é em cima dele. Ele que é o presidente do Vasco, ele que vendeu o Vasco, ele que escolheu a 777. Thiago, você é contra o modelo da SAF? De forma nenhuma, né? A gente viu as últimas 3 eleições do Vasco, o que aconteceu. Não sou contra o modelo da SAF, agora eu fui completamente contra a gestão que vendeu o Vasco. Eles não entregaram nada, mano. Só entregaram merda pro vascaíno. E no final venderam o clube pra 777. Agora a gente tá na mão da 777 e todas essas notícias aí negativas e a gente fica de mãos atadas, na minha visão, na minha opinião. Deixa aí o seu comentário, o que é que você acha disso tudo. Deixa o like, se inscreve no canal, eu vou ficando por aqui. É muito bom ser Vasco.